Boa noite a todos. É com imensa alegria que estamos aqui para poder falar sobre Por uma literatura poética na infância. E estamos cercados de pessoas conhecidas, de amigos. E hoje eu estou aqui ao lado de duas grandes amigas, mas eu acho que mesmo assim é importante apresentá-las. Então hoje nós vamos ter esse bate-papo com Graça Lima, que é professora de língua portuguesa e literatura brasileira, graduada em letras, com mestrado em estudos linguísticos pela UFMG, especialização em arte e cultura barroca, em cultura barroca mineira. Também em literatura brasileira e literatura portuguesa. Graça é revisora de obras literárias, acadêmicas e empresariais, presta assessoria às escolas na rede pública e privada, e, particularmente, a formações de professores. Também estamos aqui com Josiane Duarte, nascida em Itabira, Minas Gerais, é professora de língua portuguesa e literatura brasileira e de alfabetização. Pós-graduada em leitura e produção de textos pela UniBH, é apaixonada pela vida, tem gosto pelos singulares, pelos plurais e pelos compostos. Por gostar de ficar em companhia das muitas gentes, gosta de descobrir o mundo e de vê-lo pelos ângulos mais bonitos. Escrever, contar e estudar histórias são caminhos que ela escolheu para conhecer e reconhecer o mundo. Sorrisos, cores, sons, flores, perfumes e o privilégio de ser mãe a encantam e alimentam os seus sentidos. Bom, e aí quando a gente escuta falar sobre por uma literatura poética na infância, o que seria isso? Uma literatura poética? E uma literatura poética na infância, para a infância. Fala para a gente, Graça, um pouquinho sobre isso, por favor. Boa tarde a todos, amigos, ex-alunos, colegas. E um agradecimento especial ao segundo FLI Itabira pelo convite de estarmos presentes nesse momento para discutir um tema que sempre nos foi caro, nos foi apaixonante. E, ao mesmo tempo, um prazer renomado em estar ao lado de duas ex-alunas do curso de letras e que já, naquela época, demonstravam esse gosto, essa paixão, esse apego à questão da língua como um todo, e, particularmente, da literatura. Luana exerce um trabalho importante junto às escolas da rede municipal, está à frente das bibliotecas e desenvolve atividades relacionadas à formação de professores e entendida em literatura infantil e grande contadora de histórias, né? E Josiane, também colega, ex-aluna, que na época também já demonstrava esse gosto de seguir esse caminho, meio tortuoso, meio espinhoso, que é lidar com questões da língua, né? Da língua portuguesa. E autora também de um livro, contadora de história. Eu estou reapresentando na minha ótica, segundo a minha ótica. E uma grande estimuladora, uma professora vibrante. Eu vejo a Josiane assim. Bem, o tema, né? Por uma literatura poética na infância. Eu vou trabalhar os três termos que funcionam como a chave para abrir essa mesa, que é literatura, que é poética e que é infância, né? Então, rapidinho, a literatura, a origem da palavra literatura, né, vem de litera, né, do latim, que significa letra. Então, literatura, a palavra literatura
surge, nasce relacionada à questão da letra, sobretudo a letra escrita, a letra, né? Não o som, textos escritos. E se a gente pensar o percurso da palavra literatura, quando eu falo palavra, porque a palavra nomeia as coisas que são, né? A gente percebe que esse conceito ele vem sendo recarregado, ressignificado, revisitado ao longo do tempo. Se, numa perspectiva mais clássica, literatura é algo para os iniciados, é uma atividade que exige grande conhecimento, uma erudição, né? Dominar as origens das palavras, as técnicas de versificação, começando lá na Grécia Antiga. Só que a literatura, né, passando pelo tempo, hoje ela designa um conjunto de manifestações que necessariamente não estão ligadas à letra, necessariamente não estão ligadas à erudição, ao clássico. Então, o que se pode perceber? Que a literatura, principalmente a que nós vamos tratar aqui hoje, diz respeito, né, a uma arte, né, é uma arte que trabalha com a palavra, mas não naquele sentido da hipercorreção, da beleza, da erudição. É a palavra tratada em sua plasticidade, em seu lirismo. E também a gente tem literatura aplicada a outras áreas. Por exemplo, quando a gente vê um cientista falando, ele diz: a literatura não mostra esses e esses, que esse conhecimento se organiza dessa forma. E tem o sentido também pejorativo, né, de literatura, quando, às vezes, a pessoa quer se referir a uma conversa que não leva a nada, a um papo alienado, falar isso é pura literatura. Sentido negativo, né? Pejorativo mesmo a palavra literatura. Certo? Então, a palavra literatura hoje, tal como nós vamos tratar aqui, diz respeito a um conjunto de portadores da palavra poética, certo? Que pode se manifestar até sob forma de música, certo? Que pode se manifestar no texto gráfico, no texto físico, que se manifesta em diversos portadores de texto. Então, é essa literatura de que nós vamos tratar, certo? Primeira palavra, então, literatura ligada à letra. Passando aí para o tema ainda, né? Poética. A palavra poética também vem da Grécia, né? Grega, né? Poiesis, que significa o quê? Fazer, compor, produzir, certo? Só que, ao longo da história, essa palavra também veio sendo recarregada de significados, né? Estando ligada a ela a noção de lirismo, sensibilidade, subjetividade. É uma forma de estar no mundo. É uma forma de ver a vida. Ver a vida com os olhos da intuição. Então, uma poética também pode ser usada no sentido mais amplo. Poética de Carlos Drummond de Andrade. Ou seja, conjunto de características que dão uma certa identidade ao estilo, à forma de estar no mundo e de reproduzir esse mundo sob a perspectiva, sob o olhar de Carlos Drummond de Andrade, certo? Então, uma poética. Agora, como o tema vai além, fala literatura poética na infância, nós estamos querendo dizer que é uma literatura que não tem compromisso com certo padrão vamos falar de literatura, por exemplo, de épocas passadas, em que se acreditava no clássico, na correção, na linguagem redundante, no vocabulário erudito, etc. Certo? Nós vamos falar da literatura ligada à poesia. Aí, quando a gente fala para a poesia, vem outro problema.
poesia e poema, não é? Como que trabalhamos com esses dois termos? É a mesma coisa? Nós todos acostumamos a falar, vamos ler uma poesia, certo? Mas há que se distinguir poema de poesia. Poema é a forma gráfica, são os versos. A poesia é o conteúdo, é aquilo que as palavras veiculam de subjetividade, de intuição, de emoção. Então, nesse sentido, a poesia pode estar no poema, sim, que geralmente é o lugar dela na tradição. A poesia geralmente sempre esteve ligada a poema, a verso, forma física, né? Já a poesia sendo tratada desse jeito, ela está nas pessoas, a poesia está no pôr do sol, a poesia está no olhar, a poesia está na paisagem, entendeu? Então, a poesia não é física, ela é intuição, ela é emoção. Então, nós vamos falar da literatura poética para a infância. E, para completar agora, eu estou passando da minha hora, mas a infância é outra palavra interessante, né? Veio para o latim via grego, é infantes, quer dizer, que não fala. A palavra infância significa, etimologicamente, a que não fala. Ou seja, se acreditava que até 7 anos a criança não tinha emoção, não tinha sentimento, porque ela não falava. Só a partir, né, dos 7 anos, eu até, elucubração minha, pensando, então, será que antigamente entrava na escola com 7 anos? É porque se acreditava que só com 7 anos que a criança já falava e poderia aprender a ler, né? Então, que não fala. Essa literatura que está aqui é a literatura que não acredita, claro, nesse conceito, né? A criança, ela fala por várias linguagens, desde o berço até antes de nascer a criança já fala, né? No útero materno. Então é isso, tá? Quer dizer, a favor de uma literatura poética para a infância. É essa infância que fala, tá? Não é aquela infância que se acreditava que a criança era um ser sem expressão, sem expressividade. Perfeito, Graça. E quando a gente pensa também em infância e literatura, eu trago aqui uma provocação. Porque a gente tem que pensar em que livros são esses para a infância. Porque será que livro ele precisa ter idade? O livro ele é infantil? Ele é adulto? Será que uma história, um texto, ele necessariamente ele é só para criança? Ele é só para um adulto? Então, a gente colocou aqui alguns, foi até difícil escolher, né? Os livros que a gente traria, porque a gente fala só mais um, só mais um, só mais esse. Porque qualquer um desses livros aqui, a gente presentearia qualquer adulto. E presentearia qualquer criança também. Então, pensando nessa infância, que infância é essa, Josiane? Que identidade da criança é essa? Pensando nessa literatura contemporânea, que é bem diferente da literatura que nós conhecemos enquanto criança. Bom, nós vamos passar aí por uma questão do olhar, né? E começa pelo olhar do adulto. Se antes o adulto olhava para a criança e pensava que era aquela que não tinha fala, hoje a gente tem essa criança como aquele que é detentor da fala, né? Ele fala. Ele expõe seus sentimentos, expõe suas experiências sinestésicas. Essa criança, ela tem hoje a liberdade de experienciar, sabe? E ali, naquele momento, a poesia ela se materializa de diversas formas, não só sobre a forma de um poema, né? Então, a gente vem aí com a questão do olhar. Que olhar é esse sobre essa criança?
Porque hoje nós vemos a criança de um outro ponto de vista. E esse falar da criança nos abre possibilidades de ver a poesia em diversos suportes. E a criança, ela traz a poesia de uma forma tão... É um olhar tão poético. Nós, adultos, temos um olhar moral. Sabe? Nós impregnamos as coisas de normas, de critérios, de fórmulas, né? E a criança não. A criança ela já traz essa espontaneidade livre desse olhar moral, né? É um olhar realmente poético. O que ela quer é experienciar. Então, nós pedimos aqui até um exemplo, né? Quem pode me ajudar aí com o vídeo, já para colocar? A gente quer mostrar para vocês um exemplo de como a criança traz esse olhar leve para o lúdico e como a poesia se faz presente sem estar necessariamente ligada à forma de um poema, né? Mas um poema sendo vivido, experienciado. Pode passar, por favor. Deu para perceber como que vai muito além da palavra, de um sentido que está ali em dicionário. Eu até gosto muito do poema de Drummond, A Procura da Poesia, né? Que quando ele fala sobre as palavras em estado de dicionário, né? As palavras aqui para essas crianças, elas estão muito além disso, né? E os versos de Drummond falam, né? Trouxeste a chave? Eu penso que a criança ela é detentora dessa chave naturalmente. Já é impregnado na alma dela, porque ela está livre de todo esse olhar moral que nós temos, né? Que muitos de nós temos. E ela consegue ultrapassar isso. Eu não sei se deu para vocês ouvirem direitinho os versos, vocês ouviram? Da cantiguinha, né? Era um brinquedo, Maria, era uma história, Maria, era uma nuvem, Maria, era uma graça, Maria, era um bocado, Maria, era um mar de amor, Maria, era uma vez, era um dia, Maria. Então, assim, quando nós vemos essa criança, a gente começa a perceber a construção da identidade dela por meio das experiências sinestésicas que elas têm. E de uma forma muito livre. Muito livre. Vai para além do didatizante, né? Muito além. Em algum muito momento, além. Essa criança teve o contato com essa poesia na escola, mas elas transpuseram isso para o momento da brincadeira. E aí vale lembrar Manuel de Barros, né, Luana? É verdade. Manuel de Barros fala muito bem disso, né? Essa poesia primitiva que nos leva para essa essência mesmo, né? Essa pureza na essência. Eu fiz uma anotação aqui que vai casar. Sim, sim. Exatamente. É o inesperado, né? Vem aquele... Nós estávamos conversando sobre isso. Por que quando a gente vai crescendo, a gente vai racionalizando e aí a gente para de compreender o que é tranquilo, é simples para a criança, né? Então, o Manuel de Barros ele tem uma frase assim: palavra poética tem que chegar no grau de brinquedo para ser séria. Palavra poética tem que chegar no grau de brinquedo para ser séria. E aí, casando com isso,
uma anotação que eu fiz aqui. Olha só, o contato constante com a poesia permite criar na criança, mas não só na criança, no adolescente, no adulto, um veio sensível de uma tendência metafórica ou uma direção analógica, que é o não lógico, que todos nós já tivemos na infância, mas progressivamente a gente vai suprimindo, vai perdendo isso à medida que essa lógica da linguagem vai chegando, né? E Manuel de Barros, os poetas, eles fazem exatamente esse caminho das crianças. Eles vêm com a linguagem, mas como a gente disse aqui, da sensibilidade a arte abarca o que a linguagem não dá conta. É a questão do olhar mesmo, né? Nós nos tornamos adultos e esquecemos dessa criança que vive em nós. Todos nós continuamos tendo essa criança, né? Mas a gente vem aí num mundo cheio de normas, cheio de regras, e achando que tudo tem que ter uma lógica. Mas a sensibilidade, ela vai além da lógica, ela é muito além disso. E a criança é imbuído disso, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer a pergunta assim: onde está essa chave dentro de nós também, né? Para esse fazer poético com a criança. Porque ela é extremamente receptiva e extremamente aberta à percepção de todas as experiências. É a criança que nos dá essa possibilidade. E ela nos mostra que existe essa poesia, esse fazer poético, em outros suportes, muito além de ser só a palavra escrita ali em versos. Eu gostaria que mostrassem, colocassem para mim, projetassem as fotografias. Nas fotografias, a poesia na imagem, a poesia na fotografia. A imagem se faz palavra, não é mesmo? Então, está dando para visualizar direitinho? Esse é um anjo, né, feito pela Vilma Noel. Ele se encontra no Morro Redondo. E o título, o nome dessa obra é O Destino. Percebam. É possível falar que não há poesia nessa fotografia? Essa fotografia do Rony Jober, né? Aqui, talvez não dê para ver direito, mas há um misto de cores ali, que é muito bonito, e a imagem se faz presente. Então, assim, qual é a forma que nós apresentamos a poesia para a criança? Qual a forma que nós propomos à criança para esse labor do fazer poético? Eu acho que são questões que a gente tem que começar a se questionar. Será que esse fazer poético se dá só dentro de um contexto? Será que é só dentro da escola? Será que só dentro de um contexto estético didático do belo, né? E o que é o belo? Exatamente. E aí vem uma outra questão, Luana, que a poesia nos permite apresentar até temas que, às vezes, são evitados por alguns adultos, por exemplo, que é trágico, e a poesia traz isso de uma forma tão leve, e a criança passa a ter experiências nesse tema de uma forma muito leve e muito natural. Graça, você tinha dito, né, que essa poética se apresenta de várias maneiras, né? Não só no campo da palavra, no campo gráfico. A gente tem aqui vários livros, você falou até dos temas difíceis. Eu não estou vendo ele aqui. Tem a tulipa. O Pato, a Morte, a Tulipa. Este aqui, olha. Íris, uma despedida. Este livro vai falar de uma criança com câncer em fase terminal. E, de uma forma muito delicada, um tema que é pura sensibilidade. Eu vou mostrar algumas ilustrações aqui para vocês e vocês vão me dizer se isso é ou não é poesia, se isso é ou não é poético. Vou mostrar 3 imagens. Deixa eu segurar para você já, Simolice. Dá para
Aqui, quando o tumor começa a tomar conta dessa criança, e o tumor é representado pelas flores azuis. Em uma fase mais avançada da doença. Enquanto mais avançada a fase da doença, mais linda, mais chocante também é essa ilustração, que é de arrepiar, na verdade, né? E aqui. E aqui. Já não há mais essa criança. Pura poesia, né? E a gente tem muitos outros exemplos aqui que vai brincar com a palavra, que vai brincar com essa sinestesia. Eu queria também mostrar esse aqui, ó, o guarda-chuva amarelo. Neste livro aqui, por exemplo, que a gente tem que apontar o celular para o QR Code. Ele é um livro de imagem, né, de narrativa visual. E, para cada imagem do livro, um compositor sul-coreano, ele fez uma composição para a imagem do livro. E eu não vou mostrar porque esse aqui realmente vale a pena muita surpresa. Então, eu vou mostrar só uma imagem dele, tá? Mas, para cada imagem do livro, vem uma composição. E aí, a gente vai ouvindo essa narrativa através das gotas de chuva tocada no piano. A gente vai vendo essa narrativa através de cada detalhe da imagem que vai sendo mostrado aqui no livro, como tantos outros que tem aqui. E é essa poética que a gente precisa trazer. E o interessante é que os recursos, né? E tem um QR Code que a criança pode acessar e ele vai ouvindo essa música no mesmo instante que ele está vendo essas imagens e que ele vai fazendo essa construção para que ele fale. Então, é o momento em que a fala é dada à criança, né? Porque muitas vezes a gente pensa que a poesia se apresenta para a criança só na hora que nós apresentamos um poema escrito para ela. Mas espera aí, e o que ela também tem a nos dizer? Que poema, que poesia é essa que ela também nos traz e nos oferece quando passa pelo olhar dela? Então, é um olhar de acuidade, realmente, e de se dar esse lugar para a criança, para que ela nos mostre essas experiências sinestésicas dela, né? É toda uma questão da memória, do que marca, do que está na alma mesmo, né? Tem um outro livro ali que é legal, que Como Nascem os Pássaros Azuis, que eu acho que é interessante mostrar essa questão do lúdico com a criança, porque toda criança gosta de desenhar, não é isso? E ele... sim, vocês ouviram sim ali? Olha, viu, né? Foi legitimada a minha fala aqui. Então, ele é um livro também, Como Nascem os Pássaros Azuis, que é só imagens, e é uma criança que desenha. E ela desenha exatamente o que aqui, de frente para essa janela aberta? Os pássaros. E sobre o papel, né? E aí vem todo o enredo aqui que vai sendo construído de uma forma muito poética, para no fim surgir quem vai surgir aqui que vai, né? Esses pássaros azuis que foram desenhados e que ganham o mundo. Então, assim, a gente colocar isso na mão de uma criança e ver a forma de que prisma ela entende essa imagem é algo que é muito fantástico. Isso é o fazer poético. Só pegando um gancho aqui, nós, de idade mais avançada, vamos lembrar dos poemas que nos eram dados, né, na escola. Autores: Olavo Bilac, né? Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, minha filha, é moderna. né?
O Bilac Henriqueta sempre Lisboa, foi... isso mesmo. Bilac sempre foi o poeta da escola, né? Poeta escolar. A Boneca, né? Um poema que acho que todos nós. Então, se vocês pegarem cadernos antigos, eu mesma tenho um de poemas, lá do Major Lage, que a gente, quando a gente chegava ao 4º ano, a gente dava um caderno, passava para os colegas, primeiro começava da diretora. Era da diretora para a vice, depois Nós também tivemos essa experiência. Depois para as colegas. Era essa hierarquia, né? E, se a gente folhear esses livros de recordação, nós vamos ver Bilac do princípio ao fim. Praticamente era o poeta da escola, né? Eram poemas para adultos, veiculando os valores morais, né, éticos, que a criança devia seguir. Casando, claro, coerentemente com aquela visão da criança, como dizia Monteiro Lobato, a criança é um adulto em ponto pequeno, né? Ou o adulto em miniatura. Então, eram poemas sisudos, né? Poemas parnasianos, naquela linguagem empolada, né? Naquelas métricas ditas perfeitas, e que nós gostávamos sim. Era isso, né? que se veiculava na escola. Poemas sérios, trágicos, né? Sisudos. Agora, olhem a literatura hoje, como isso evoluiu. Quer dizer, a visão que se tem da criança hoje é um ser que tem identidade. E isso começou, essa visão da criança, com o surgimento da psicologia, na segunda metade, meião, como diz, do século XIX. Né? Foi a psicologia que trouxe as primeiras preocupações sobre quem é a criança. Certo? Então, toda essa obra que as meninas mostram aqui revelam, né, um outro lado. Você tem aí um respeito, entre aspas, à infância da criança, ou seja, o sonho, a imaginação, a desconversa, né? Essa literatura desconversa, a outra conversa. Né, a literatura parnasiana tradicional. Moralista, né, tem que seguir aquelas normas. Agora, aqui não, aqui ó, é uma criança que desafia a criança com todas as características que entre aspas, novamente, a boa literatura infantil deve ter. Né? Ela deve provocar autonomia e não conformismo. Ela deve provocar o sonho, a imaginação, o vir a ser. Ela deve desconstruir mais do que construir. Desconstruir no bom sentido. De deixar com que a criança dê asas, né, vamos dizer assim, ao sonho, né, à imaginação. E outra coisa também que eu gostaria de deixar aqui, que é muito comum a gente ouvir até pais, até professores mesmo, falarem assim: a criança, ela tem de primeiro aprender a ler para depois ler poesia, né? Poesia naquele sentido tradicional, né? Poema. A criança não vai entender essa obra. Então, essa questão do entender também, a literatura não é para ser entendida. Outros para ser sentida. Outros textos de outros gêneros são para ser compreendidos, sim, né? O cognoscere, do conhecer. Agora, literatura para criança, ela não tem compromisso absolutamente com o conceito, com o formalismo, certo? Tem compromisso com o sonho, com a possibilidade de soltar, e não de conformar. Brincando aqui, Getúlio está ali, que é Getúlio Brasil, né? Um poeta, também foi nosso aluno. A palavra, né, formar, né? Você pode ver, conformar
deformar, reformar, conformar, reformar, deformar, Transformar. transformar. Vamos pegar os prefixos aí, né? Trans é o que vai além. É isso que a gente quer. Não é o que conforma, que põe mais dentro da forma. É o que transforma. É o que deforma no bom sentido. Deforma aquilo que está No estabelecido. sentido de desconstruir, né? E construir novamente. Né? Então, eu gostaria de deixar isso registrado. E aí, quando você fala isso, a gente que trabalha mais diretamente com a literatura, pensando em toda essa poética, a gente recebe muita pergunta assim: como escolher um livro? A gente escuta essa pergunta de pais, de tios que querem presentear um sobrinho, ou de próprios professores, né, que querem comprar um acervo ou para dar para alguém. E aí, como escolher? A gente vai escolher só pela aparência de um livro? Porque também livro é igual comida, né? A gente escolhe, às vezes, pela aparência. Às vezes, a gente escolhe a comida, não é pelo cheiro. Às vezes, a gente vai escolher pelo título. Às vezes, a gente vai escolher pela capa, pelo autor, que a gente já sabe o estilo, né? Mas como que a gente vai escolher? O que caracteriza uma obra com tudo isso que a gente está dizendo aqui, que abarca essa poética? Bom, para mim, uma obra literária de qualidade é aquela que lida com o imprevisto. Aquela obra que não tem compromisso de ensinar nada. Ela tem o compromisso de ser arte, de ser a literatura. E que quem vai ler, ele vai lidar com o imprevisível e com a inventividade, sabe? Um livro que dê margem para isso. Porque quando você tem um livro que ele já vem com tudo fechadinho, dentro de uma caixinha, e que só vai chegar ao mesmo ponto, eu penso que para uma criança hoje ele não seja necessariamente o interessante. Desde a ilustração, né? Desde Então, a por ilustração, principalmente essa questão da ilustração, que nos últimos anos tem tido assim, um compromisso fantástico com a arte. Ele não é a ilustração de um livro literário hoje que eu considero como uma obra de qualidade, não é uma ilustração que só retrata um trecho de um livro. É uma ilustração que ela vai além do que a palavra traz, né? É o entrelugar, que ela oferece esse entrelugar. E que eu, como leitora, eu posso chegar e eu posso me enveredar nesses entrelugares e colocar a minha inventividade a todo vapor ali, né? Então, eu penso que a obra literária de qualidade ela é essa, que ela oferece esses entrelugares para essa criança, para esse adulto. Não é só para a criança, é para todos nós. Por isso que eu acho que não tem muito essa classificação de é um livro que é infantil, é um livro que é adulto. Não. Ele é um livro que é oferecido a você, para que você extrapole esses limites que, às vezes, não são impostos de uma forma didática. Né? O didatismo é danado, né? Só completando aqui, o próprio Drummond diz, né, que o gênero literatura infantil, ele dizendo, o gênero literatura infantil tem, a meu ver, existência duvidosa. Exatamente. Aí ele continua, né, questionando isso. Então, ele fala, será que uma obra, o Drummond, é feita no formato para criança, dita para criança, não interessaria o adulto? A boa obra literária, ela foge a esses estereótipos. Rompe, né? Isso aqui é para criança de 5 anos, não? Essa aqui é para criança de 8 anos, vai entender isso aqui, não. Isso é o adulto que está falando. A criança vai muito além do que a gente pensa. Hoje o mercado editorial acaba colocando uma indicação de faixa etária para venda, né? Porque para ajudar na venda. Mas um livro ilustrado não necessariamente ele é um livro infantil. Não. Né? Tem aí o livro Os Invisíveis, que ganhou como indicação, ganhou o melhor livro como premiação aí, várias indicações do Finilige,
da revista Crescer como melhor livro de 2021. E tantos outros, né? O Matador, que está ali, ó. O Matador também, verdade. Geralmente, até o título dele, as pessoas já comentam. O Matador? Mas como assim? Vou contar para vocês a historinha bem breve do Matador. O Matador foi um livro que eu conheci sendo contado na voz de Marilda Castanha, presencialmente. Já foi um brinde. E foi tão inesperado o conteúdo desse livro, todas as possibilidades que tinham, que me causou um impacto muito grande e eu fiquei muito interessada no livro. Passado algum tempo, eu já tinha até me esquecido do livro, eu cheguei na livraria e tinha do lado de fora um estande escrito assim, livros em promoção. Eu me deparo com 6 exemplares de O Matador, a R$5. Nadei de braçada, eu comprei os 6, porque dei de presente para um monte de gente, né, Luana? O livro é de uma beleza tão grande que o rapaz, quando viu eu comprando os 6 exemplares, chegou perto de mim e falou assim, nossa, mas esse livro é bom assim, que você vai levar 6? E eu comecei, sabe aquela coisa que você experiencia, que você gosta tanto? Eu fui falando com o rapaz do enredo, e fui falando. No final, ele falou assim, vem cá, você não quer deixar nenhum para mim? Não, eu estou querendo comprar um também. Porque é uma história que você fecha o livro e a história continua em você. E recheado do quê? Do fazer poético, do sentimento poético. Quando a pessoa lê O Matador, normalmente, a gente só vai para um viés dessa palavra. Mas o livro nos apresenta outra coisa. E de uma forma muito bonita. E ali tem o trágico. Ali lida com emoções, com conflitos, com o trágico. Então, a obra de qualidade é essa. É essa que te oferece conflitos, é essa que oferece conflito para a criança. Não tem que ter a lógica, mas tem que ter o conflito para que ela pense, para que ela sinta, né? E você disse, Josiane, sobre a participação, a obra que te convida a interagir, né? Então, hoje também a gente vê muito na literatura essa literatura que te convida a interagir. Então, a gente vê muitos livros que o final as últimas páginas não tem o texto escrito, só as imagens. E o leitor, com a leitura dele, a interpretação dele, ele vai dar o final para essa história. Esse é o desafio. Eu acho que é isso que é o instigante. É o que se chama de obra aberta, né? Na contemporaneidade, não só na literatura chamada de infantil, mas são obras que não se fecham. Ou seja, o leitor é convidado, é incitado, né, a participar, a interagir com aquela obra. Não é fechadinha, né? Quer dizer, abre ao invés de fechar, né? Abre as perspectivas. Sobre Bartolomeu Campos de Queiroz, que você gosta tanto, Graça, você poderia falar para a gente um pouquinho? Porque a gente falou de Manuel de Barros, né, que tem esse veio dessa sensibilidade, mas eu acho que Bartolomeu também tem muito disso. Você pode falar um pouco para a gente? Bartolomeu esteve aqui em Itabira até várias vezes, infelizmente, né, morreu cedo. Mas ele, além de ser um grande escritor, ele também continua contribuindo para a formação de professores, por tudo que ele escreve sobre a questão da literatura, né? Então, eu vou só ler uma falinha dele aqui, que ele diz assim: a arte, bem como a literatura, nasce da liberdade de fantasiar e não suporta prisões. Tentar engaiolar o fruto da liberdade é lhe cortar as asas, impedir seus voos, que alcançam maiores distâncias quando impulsionados por muitos sopros. E ele ainda diz aquilo que Luana falou aqui na abertura. Acredito que na infância somos mais densos, mais intensos, mais completos. Convivemos com a fantasia, a liberdade, a espontaneidade, a inventividade, sem saber os seus nomes, né?
Quer dizer, essa questão da infância que a gente estava dizendo, na perspectiva da intuição, da liberdade, da autonomia, do voo, né? Cabe bem dentro do que se discute aqui. O próprio Monteiro Lobato, olha bem, no início do século, né, no meados do século XX, ele dizia assim, em cartas para um interlocutor dele, ele falando com o interlocutor, Alfredo Rangel: não imaginas a minha luta para extirpar a literatura de meus livros infantis. A cada revisão nova, nas novas edições, mato, como quem mata pulgas, todas as literaturas que ainda as estragam. Quer dizer, é aquela literatura sisuda, moralista, né, que o Lobato, em suas obras, tenta extirpar. E legal também, né, Graça, nós mostrarmos aqui que qualquer um de nós pode fazer o convite para essa criança e dar o lugar de fala a ela, né? Eu acho que você queria mostrar, né, Graça, um exemplo do brincar, do lúdico, né? O poema ali brincando, a construção do poema. As né? menininhas lá. Vou até aproveitar aqui, publicamente, agradecer ao Colégio Auge, que, por meio das professoras que aqui estão, Rita Linhares e Vitória. Vitória, professora de redação, Rita, coordenadora da Educação Infantil. Eu pedi alguns slides para mostrar rapidinho, né? Porque aí não tem jeito de não falar de escola. Literatura está muito ligada nos também perdoem, à escola. mas nós somos do contexto da escola, então para a gente começa lá. Nós né? temos que falar escola, evidentemente que temos, porque é nessa instância que a criança entra mais em contato com o poema, né? Com a poesia. Então, aquele vídeo das menininhas brincando na água com o poema era um brinquedo, Maria e tal. Josiane bem falou, as crianças ultrapassaram, saíram dos limites da escola e incorporaram a poesia ao brinquedo. Então, poesia, brinquedo. E é mesmo. Poesia, né? lúdico. O lúdico. E agora eu vou mostrar também. Hein? Não foi. A professora está aqui. Fala, Rita. Fala no microfone. Aí. Oi. Oi. Foi super espontâneo. A gente estava treinando, né? Saímos a gente oferece poesia nos comércios, fomos lá no memorial e no fim de semana foram ficar juntas as 3, as 4 brincando e de repente a mãe largou elas lá, quando voltou elas estavam declamando. E a mãe achou muito bacana, como eu também achei, acho que todo mundo achou. Aí filmou e mandou agradecendo. E eu achei bacana que ela falou: olha que legal, tia Rita, o que você trouxe na escola está sendo aqui em casa, virou, e todo mundo achando lindo, né? E o que eu acho também da importância da poesia é que ela faz as crianças criarem novos mundos ao mundo, darem novos sentidos ao mundo, né? E o mais legal de tudo, sobretudo, é que elas deixam sempre uma interrogação para uma curiosidade que fica e que faz com que elas tenham sempre esse prazer, essa procura e essa busca de encontrar no novo, se encantando, né? Encantam com o banal, agigantam o pequeno. É muito legal, a literatura, a arte em geral. Com o nosso tempo está contadinho, então a gente vai encerrar com você apresentando. Eu posso fazer rapidinho, que não tem jeito de não voltar para a escola, gente. Eu lamento, eu não sei falar nada. Não, mas aqui nós mostramos essa questão do ambiente escola, gente, não como algo que pode acontecer só dentro da escola, mas são experiências que vocês vão ver ali que também podem acontecer fora da escola, né? Eu acredito que todos nós aqui, adultos, tivemos experiências de fazer moldagem com argila, com massinha. E o que a professora propôs aqui são exatamente experiências assim. Não é isso, Vitória? Então, assim, como nós somos do âmbito escola, é impossível não mostrarmos isso.
Mas não quer dizer que são ações que devem acontecer só lá. Podem acontecer em casa. Como a poesia está em tudo, né? Ela está na escola, e a escola é o lugar do formalismo mesmo. Sim, né? sim, sim. E, então, eu trouxe aqui também, lá do Colégio Auge, da professora Vitória, um trabalho interessante que ela desenvolveu. Simplesmente não adianta um professor chegar lá e colocar um poema no quadro e vamos declamar e acabou. Tem que ter um processo, tem que ter envolvimento, tem que lidar com várias linguagens. Né? Então, não sei se... Vitória, eu vou falar passar um pouco rapidinho, mas é o seguinte, são momentos diferentes. Por exemplo, no primeiro momento, a professora trabalhou muito com a questão da biografia de Drummond. Drummond, quem foi? Pode ir passando aí os Pode. slides? Primeiro momento. Né? Depois... Deixa eu ver aqui. Isso. Eles estão desenhando, né, Graça? É o desenho? Não, eles estão ilustrando alguns poemas que foram selecionados. Neles estão, terceiro ano, tá? Do Ensino Fundamental 1. Eles estão ilustrando um dos poemas que foram levados à classe. No outro momento, eu não sei se está dando para ver, pode subir. Como é que tem que subir isso aí? Como é que fala? Passa o momento aí. Pode passar para o próximo. Esse é um momento que eles estão trabalhando com outras linguagens, com outras linguagens. Então, fotografia. Isso. Em seguida, agora eu já até perdi o fio aqui, mas em seguida, eles passam da conversa sobre o autor, dali eles passam para os textos escolhidos, dos textos eles vão para a ilustração, da ilustração eles vão para trabalho plástico com argila, então eles escolhem personagens, geralmente animais, né? ou cenas de natureza, eles fazem em massinha, tá certo, Vitória? E, finalmente, eles voltam para o desenho, entenderam? Então, quer dizer, é um ciclo, não é uma aula, um momento só. É vivenciado por meio de etapas, né? Sim. Né? A criança está sendo envolvida sinestesicamente, os vários sentidos estão ali, não é? Ela manipula, ela usa cor, música, são várias linguagens, né? O entra é lugar das linguagens. Isso aí. Bom, a gente falou tanto de linguagem, e eu trouxe aqui algumas falas de umas crianças, de um livro que recolheu falas de crianças. É o livro Casa das Estrelas, o Universo pelo Olhar das Crianças. São frases recolhidas por um professor colombiano, o Javier Naranjo. E aí, as crianças, com essa espontaneidade que elas têm, elas vão fazendo algumas definições. E, a partir dessas definições, eu vou propor, Josiane, que você pegue o livro Mania de Explicação e leia algum trechinho também para o pessoal, porque ele é todo com esse olhar poético da criança que vai de uma explicação de uma coisa, vai puxando a outra e vai dando a explicação com esse olhar poético que a criança tem. Né? Esse livro é da Adriana Falcão, gente. E é muito fantástico, Mania de Explicação. E tem outros, né? Tem até com formato de peça teatral, que é bem interessante também. Vou ler um aqui que eu gosto. Deixa eu só ler primeiro algumas definições de palavras, tá? Que foram criadas pelas crianças. Então, por exemplo, sombra, quando a gente se vê. Sexo. Há 3 tipos de sexo: o do amor, o da mulher e o do homem. Poesia. É como estar cantando. É igual ao que diziam nos anos antigos. Eu vou saltar algumas. Guerra.
Gente que se mata por um pedaço de terra ou paz. Criança, humano feliz. Tem coração e pernas e pés, com relógios, com roupas, olhos, cabelos e cores. Ancião, homem que morre muito rápido. Aqui tem, eu gosto de alguns, igual esse aqui, ó, angústia. Gente, veja como que é isso na visão da angústia. É um nó muito apertado bem no meio do seu sossego. Preocupação é uma cola que não deixa o que não aconteceu ainda sair do seu pensamento. Antes, é uma lagarta que ainda não virou borboleta. Então, assim, será que nós realmente damos esse lugar de fala para as crianças? A gente está rodeado de literatura que tem esse compromisso, dar o lugar de fala para elas, né? E de experienciar todo essa memória sinestésica. Só por último aqui, se vocês tiverem a oportunidade, o livro O Elefante, que é um poema de Drummond, que aqui nos é apresentado com ilustrações da Raquel Cané. E eu fiquei maravilhada, porque eu também achava que o elefante, quando eu vi esse poema a primeira vez, eu não imaginava que ele poderia ir para o universo infantil. Mas como que eu me deparo com versos do elefante e um elefante sendo construído assim? E o elefante construído assim, de balas e doces? Sabe? Então, são provocações que nós temos que fazer. Eu acho que o fazer poético infantil é isso, provocações. E eu quero fazer uma outra provocação para a criança interior que está dentro da gente, às vezes adormecida, né? Porque todos nós temos essa criança interior adormecida, às vezes esquecida dentro da gente. E então eu vou fechar a minha fala e aí convido vocês também a fechar com um texto do Manuel de Barros chamado O Apanhador de Desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz, por isso meu quintal é maior do que o meu mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. E aí eu quero fazer essa provocação. Do que nós temos alimentado o que está aqui dentro da gente? Essa criança interior. Infelizmente, a gente percebe também, muitas vezes, a questão da palavra, né? Comentários assim. Fulano tem comportamentos infantilizados, né? Fulano é muito infantil. O que se quer dizer com isso, né? Novamente ligada àquela ideia né, de que a criança não tem uma identidade. E ela não é capaz, né, que de não resolver é capaz, que ela não tem sentimento, que ela não sabe das coisas, ao conhecimento outra vez, que ela não sabe. Então, voltar, né, a criança que há dentro de todos nós temos a criança. Só que a vida vai nos fazendo sufocar essa criança, né? Estou lembrando aqui daquela música que o Skank gravou, né? Tem um menino
Tem um... Como é que é a música? Milton Nascimento, né? É, Bola mas de o bem é cante- bola de gude, né? Bola de gude, né? Isso, bola Então, de- falo, toda vez que tem alguma dificuldade, a criança vem e me dá a mão, né? Então, é essa criança que é tratada, né? Com essa visão é que essa criança está na literatura. Eu termino aqui também, novamente agradecendo aos colegas, amigos que estão aqui, as duas companheiras, amigas também. E eu vou citar o Otávio Paz, que ele diz o seguinte: cada leitor procura algo no poema. E não é insólito que o encontre, já o trazia dentro de si. Ou seja, a identificação nossa com a arte, não só a literatura, estou falando com a arte, as coisas não estão fora de nós, estão em nós. Na medida em que a gente enxerga prazer numa música, numa pintura, numa pessoa, numa paisagem, aquilo está dentro de nós. O externo apenas potencializou esse sentimento. Agora, se nós não temos essa dimensão interna, nós não vamos achar, vamos, entre aspas, novamente, graça num quadro, numa música, porque nós não temos. Então, o externo apenas nos faz tirar da nossa criança, certo? Essa empatia, esse colóquio, esse diálogo e esse encontro, né? O fazer poético é exatamente o momento em que a poesia perpassa por nós. Esse retorno é o fazer poético. É isso aí, gente. Eu agradeço. Muito obrigada a todos vocês, gente. Obrigada, Obrigada, Graça. gente. Obrigada, Josiane. Eu que Boa agradeço, noite. Luana, agradeço. Digníssimas colegas. Agradeço a Graça. Gente, ficar do lado de Graça é uma responsabilidade.